Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 10, que diz: da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Bom, queridos, aqui Jesus diz que o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho do amor, teria que ser ensinado agora por outra pessoa, porque ele está dizendo: eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. Então quem vai lhes ensinar sobre o bom caminho, sobre o caminho da justiça, será o Espírito Santo. Ele não apenas ensinará, mas convencerá vocês e o mundo da justiça. Então a gente pode ver aqui por três formas. Primeiro, dessa forma que eu acabo de dizer, mostrando o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da paz, o caminho da santidade. O Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos orientando, vai nos incomodando para seguir o caminho mais perfeito, o caminho de Deus. Um outro convencimento que ele vai fazer é o convencimento da justiça de Jesus. Porque Jesus foi condenado, foi crucificado, foi julgado como um criminoso. Então essa foi a sentença. Ele é um criminoso. Mas o Espírito Santo convenceu não apenas os seguidores de Jesus, mas o planeta inteiro, em toda a história, que Jesus foi inocente. O Espírito Santo realizou isso de forma absolutamente ampla. O mundo inteiro reconhece a inocência de Jesus. Até mesmo os judeus de hoje reconhecem que Jesus não apenas era inocente, como até mesmo reconhecem que Jesus era um profeta. Os judeus básicos, os judeus ortodoxos, não reconhecem Jesus como Messias, mas o reconhecem, inclusive, como um profeta, e que o julgamento ao qual ele passou foi injusto e perverso. Então, houve esse convencimento da justiça. Agora, voltando à questão da mensagem anterior, né, que o pecado, o Espírito Santo veio nos convencer dessa maldade intrínseca a todo ser humano, a cada um de nós, e que nós, portanto, precisamos nos arrepender e precisamos de buscar em Deus uma solução. Ora, se temos o pecado, ele nos convenceu o quê? De um problema, nos convenceu de uma doença. É como um médico que traz o diagnóstico. Está aqui, você tem a doença X. Ora, mas se o médico fizer só isso, não adiantou muita coisa, né? O que adianta você apenas saber que tem um problema. Nós precisamos de uma solução. Dado o problema, nós precisamos de uma solução. Qual é a solução? Se há uma maldade, é o caminho da justiça. Até para nós sermos salvos e chegarmos à eternidade. O caminho da justiça é algo que todos nós devemos buscar. Devemos nos melhorar, devemos nos tornar pessoas melhores. Mas é isso que vai nos levar para o céu, ou seja, a nossa santidade. Isso o Evangelho cansa de dizer que não. A eternidade não é acessível para a nossa justiça, porque a nossa justiça continua sendo algo extremamente falho, extremamente incompleto, extremamente frágil. O Evangelho nos ensina que a justiça que nos levará a herdar a vida eterna é uma justiça que vem de fora. É a justiça de Deus que nos é imputada, que nos é dada gratuitamente. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho é revelado a palavra-chave, a justiça de Deus. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça que nós não temos, porque nós pecamos e fomos convencidos disso, essa justiça nos é dada por Deus. Ele nos dá a justiça dele para que nós possamos, em vez de sermos pessoas imersos no pecado, não, nós podemos receber dele essa justificação. Como Romano, isso
é algo extremamente relatado, explicado, explanado, detalhado no Novo Testamento, mas hoje a maioria dos cristãos não sabem disso, acham que é pela santidade deles, é pelo quão santo, quão dedicado, quanto eles evitam o pecado, é que eles vão para o céu, vão para a eternidade. Não, meus irmãos, nenhum ser humano poderia jamais chegar aos céus por justiça própria. Jamais. Como diz Romanos, a nossa justiça, toda a justiça, o homem mais santo que já pisou na terra, para Deus essa justiça dele é como trapo de imundície. É algo extremamente fajuto. Mas nos é dada a justiça do próprio Jesus. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo explica: a justiça de Deus, sem a lei, é manifesta. Isto é, a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e agora nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para declarar a sua justiça para remissão dos pecados passados, para que ele seja justo e também justificador daquele que crê em Jesus. Então é muito simples. Nós não conseguimos ser justos o suficientes para uma vida eterna. O que Deus fez? Ele foi justo no nosso lugar. Foi isso que Jesus fez, sendo 100% vindo à terra, sendo 100% justo e perfeito e dando a vida por nós. Então nós recebemos gratuitamente a justiça dele que nos é imputada. Então Deus não nos vê por nossos pecados, ele nos vê pela justiça de Cristo que nos foi dada. Isso é muito importante porque o apóstolo Paulo continua em Romanos 3. Onde está então a jactância, a soberba, a arrogância de alguém dizer, não, eu sou santo, os outros lá não. Eu sou melhor que todo mundo, por isso que eu vou para o céu, os outros não. Então o apóstolo Paulo diz, onde está a jactância, a soberba? Foi excluída. Porque nós não somos salvos por nosso esforço, pelas nossas obras. Não, nós somos salvos pela lei da fé. O homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Isso está escrito. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo explica, pela justiça de um só, Jesus Cristo, veio o dom gratuito para todos os homens para a justificação da vida. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí ele chega num texto muito famoso, onde abundou o pecado, que é a nossa lição anterior, que nós fomos convencidos que nós pecamos, que nós somos falhos e que precisamos reconhecer isso e nos arrepender. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça, que é a mensagem de hoje, ou seja, o pecado do ser humano, a justiça de Deus que nos foi dada. Então, pelo pecado veio a morte, mas a graça reina pela justiça para a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz com toda a ousadia, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque se fôssemos salvos por nossas obras, alguém poderia nos acusar. Esse não fez o bastante, esse aqui muito menos, aquele ali tem a falha X, a falha Y, mas ele diz, quem intentará acusação contra mim? E contra qualquer um dos de Deus? Quem intentará acusação? Ele diz, porque é Deus que nos justifica. É Deus. Então quem nos condenará? Se Jesus intercede por nós, a nossa justiça não vem de nós próprios, vem dele. O apóstolo Paulo, inclusive, repreende os judeus dizendo que eles não têm entendimento, porque não conhecendo a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça, querendo eles serem santos o suficiente para herdar a vida eterna. Não.
E assim, fazendo isso, eles não se sujeitam à justiça de Deus. E aí ele diz: Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. É simples. Jesus Cristo é o Salvador. Ele vem nos salvar. Nós tínhamos uma doença, ele é a cura. Nós tínhamos um problema, ele é a solução. Nós estávamos em perigo, ele veio nos salvar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós recebemos a salvação gratuitamente, independente de obras, independente da nossa obediência. Nós obedecemos não para ser salvos, nós obedecemos, mas porque fomos salvos em resposta a esse amor, em gratidão ao que Ele fez por nós. Nós obedecemos como resposta ao que Ele se dedicou em fazer por nós. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.